Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para uma aula hoje que não é de matemática, uma aula de física, de matemática também, né? Nessa aula nós vamos trabalhar com vetores. Eu já deixei um desenho aqui, depois eu vou ler um enunciado de um exercício do livro de física do Halliday e Resnick. Então esse aqui é um exercício para os alunos do ensino superior, mas também pode ajudar você se você estiver no ensino médio, tá? Então nós vamos trabalhar com vetores e eu vou resolver esse exercício usando as fórmulas. Lógico que dá para resolver de outra forma, usando trigonometria, assim, de um jeito mais passo a passo e fazendo desenho. Mas aqui eu vou na aplicação direta das fórmulas. Eu acho que você vai gostar, beleza? Então vamos lá, vamos ler o enunciado do exercício, coletar as informações e resolver o problema. O exercício que eu vou resolver diz assim: o vetor A possui 5,2 unidades de intensidade e está à direção leste. Então, tem o vetor A, que tem uma intensidade de 5,2 unidades e vem para leste. Norte, sul, leste, oeste. Isso, né? Continuando. O vetor B possui uma intensidade de 4,3 unidades. 4,3 unidades. E faz direção de 35 graus noroeste. 35 graus noroeste. A partir da construção de diagramas vetoriais, determine as intensidades e direções de... Aí eu tenho que resolver dois exercícios, que eu posso fazer num vídeo só ou em dois vídeos separados. Eu tenho que calcular o vetor A mais o vetor B, então nós vamos trabalhar com a soma de vetores. E eu tenho que calcular o vetor A menos o vetor B, então nós vamos trabalhar com a soma e com a subtração dos vetores. Agora, pessoal, eu vou colocar as informações ali, tá? E vou fazer passo a passo. Primeira informação, se eu quero a intensidade do vetor A, então eu vou colocar aqui o módulo de A igual a 5,2. Tudo bem isso aí? Gente, eu também poderia colocar só um Azinho assim, tá, em itálico, e colocar aqui é 5,2. Isso não é errado não, tá? Então vamos lá, o módulo de B, que é a intensidade do vetor B, é igual a 4,3, que eu também posso chamar só de Bzinho. 4,3. Aí o B aqui faz um ângulo de 35 graus. Então, vou colocar aqui 35 graus. E eu quero somar o vetor A com o vetor B. Agora, eu tenho que achar as componentes dos dois vetores. Quando eu falo em achar as componentes, eu tenho que achar a componente no eixo x e tenho que achar a componente no eixo y. E eu vou começar achando as componentes do vetor A. Então, eu teria assim, a componente do vetor A no eixo x nada mais é, vou deixar uma fórmula aqui para vocês, que é a intensidade de A vezes o cosseno do ângulo feito com o eixo x. Então, se eu souber a intensidade do A e o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, eu acho a componente de A no eixo x. Continuando ali, a componente de A no eixo x é igual. Qual a intensidade do vetor A? A intensidade do vetor A é 5,2. 5,2 vezes cosseno do ângulo alfa. Gente, como o vetor está em cima do eixo x, quer dizer que ele não fez ângulo algum com o eixo x. Ou seja, o ângulo em relação ao eixo x positivo, a gente sempre trabalha com o eixo x positivo, é zero. Então, o ângulo vai ser 0 graus. Componente A no eixo x igual a... Agora, eu vou usar a minha calculadora. Vamos lá, 5,2 vezes cosseno de 0. E você vai perceber que deu 5,2. O que eu estou dizendo é que a componente do vetor A no eixo x tem o próprio tamanho do vetor A. Claro, o vetor A está em cima do eixo x. Mas agora, usando a mesma fórmula, vamos achar a componente do vetor A no eixo y. Aí a fórmula seria assim: A no eixo y é igual à intensidade de A vezes cosseno do ângulo.
cosseno não, desculpa, né? Vezes seno do ângulo. Então, aqui seria seno do ângulo alfa. Veja que você pode decorar essa forma. A componente no eixo x é intensidade vezes cosseno. A componente no eixo y é a intensidade do vetor vezes seno. Então, você tem que o AY é igual à intensidade de A, que nós sabemos ser 5,2, vezes o seno de 0 graus. E aí você vai perceber que esse negócio vai dar uma resposta muito bonita, muito bonita. Vai lá, ó, 5,2 vezes seno de 0. Isso deu 0. Claro que deu 0. Porque, veja, o nosso vetor A está em cima do eixo x. Ele não tem nenhuma componente no eixo y. Ou verdade, até tem componente no eixo y. E a componente no eixo y é 0. Porque o vetor não está subindo nem um pouco e nem descendo um pouco. Tudo bem? Achei as duas componentes do vetor A. Então, eu posso escrever o meu vetor A, vou colocar aqui, ó. O meu vetor A, eu posso escrever ele assim, ó. Qual é a componente do vetor A no eixo x? 5,2. 5,2. E colocar o vetor unitário aqui atrás, 5,2 e mais... Qual a componente do vetor A no eixo y? 0. Então, é 5,2 e 0 J. Tudo bem? Então, o meu vetor A pode ser escrito como 5,2 vezes o vetor unitário I, que é no eixo x, mais 0 vezes o vetor unitário J, que é no eixo y. Inclusive, eu vou colocar aqui, que está faltando, o eixo y. Tudo bem, né? Primeira parte, fácil. Vou apagar aqui para o quadro ir ficando bem limpo, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Agora, eu vou achar as componentes do vetor B. Então, vamos lá. Ó, componente do vetor B em x. Mesma fórmula. A intensidade de B vezes cosseno do ângulo alfa. Falou eixo x, cosseno. Componente do eixo x. Qual a intensidade do vetor B? Intensidade de B, 4,3. 4,3 vezes cosseno. Agora que vem um detalhe. Qual é o ângulo que você vai usar? Gente, essa fórmula que você está decorando só pode ser usada se você usar o ângulo que sai do eixo x positivo, até o vetor que você está falando, tá? Então, veja, você não pode trabalhar com o ângulo de 35 se você está usando aquela fórmula lá. Você tem que pegar o ângulo entre a parte do eixo x positiva e o vetor. Como só esse pedaço aqui, ó, só esse pedaço é 90, então nós temos um pedaço de 90 graus, um ângulo de 90 graus, mais um outro de 35. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. É um ângulo de 90 graus, somado com um ângulo de 35, e isso aí vai dar 125 graus. Ou seja, o ângulo que o vetor B faz com o eixo x positivo, 125 graus. Agora eu coloco aqui, ó, 125 graus. Então, qual é a componente B do eixo x? Componente B do eixo x. Calculadora. 4,3 vezes cosseno de 125 graus. Isso aí deu menos 2,46. Eu vou arredondar para menos 2,5. Tá? A resposta é menos 2,4663. Tá? Arredondei. Então, eu vou colocar aqui um aproximado. Gente, acabei de encontrar a componente do vetor B no eixo x. Tenho que achar a componente do vetor B no eixo y. Qual é a fórmula? B vezes seno
do ângulo alfa. Se você usar esse ângulo que sai do eixo x positivo até o vetor, você sempre pode usar a fórmula B, componente no eixo x, intensidade vezes cosseno. Componente no eixo y, intensidade vezes seno. Aí nós vamos continuar aqui. A intensidade no eixo y é igual. Qual a intensidade do vetor B? 4,3 vezes seno de quantos graus? 125. Pega a sua linda calculadora. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 4,3 vezes seno de 125. Isso está me dando 3,522. Então, eu vou colocar apenas 3,5. Pronto. Achei as duas componentes do vetor B. Veja que as componentes eu vou desenhar depois ali, tá? Então, o meu vetor B tem duas componentes. A componente no eixo x deu menos 2,5 e menos 2,5. E aí você coloca o izinho, que é o vetor unitário no eixo x. Mais quanto no eixo y? 3,5. Aí, no eixo y, é qual vetor? É o vetor unitário j. Beleza? Tá. Então, gente, observe o seguinte. Quando eu falo que a minha componente do vetor B deu menos 2,5 vetores unitários, quer dizer que está indo, no eixo x, está indo para o lado direito, porque é o lado negativo, deu menos. Se fosse positivo, ia para o lado esquerdo. Lógico que você está vendo que eu estou de acordo com o eixo aqui, né? Ó, se for você em casa, seria assim. Lado positivo para a direita, lado negativo para a esquerda. Como o nosso vetor, a componente no eixo x deu um valor negativo, então ele veio para a esquerda. Como a componente no eixo y deu um valor positivo, então ele foi para cima. E o que seriam essas componentes? Componentes são vetores, vou fazer aqui, ó. Deixa eu pegar a régua. São vetores que o vetor original faz nos eixos. Olha aqui. Isso aqui, ó, seria a minha componente no eixo x. E ali eu teria a minha componente no eixo y, que é o BY. Tudo bem? Então, eu fiz a minha projeção, isso é chamado de projeção. Eu tenho um vetor, eu fiz a minha projeção ortogonal aqui no eixo x, a minha projeção ortogonal no eixo y e descobri as duas componentes. Perfeito. Então, agora eu já tenho tanto o vetor A quanto o vetor B, tanto A quanto B, escrito na forma das suas componentes. Vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar. Agora, eu vou fazer a soma. Então, ó, estou indo passo a passo. O que eu quero? Eu quero somar o vetor A com o vetor B. Então, vamos lá. Eu quero somar o vetor A com o vetor B. Aí, você tem que lembrar da fórmula, se você já quer usar direto a fórmula. Somar o vetor A com o vetor B é somar componente de cada eixo. Então, você vai fazer assim. A componente de A no eixo x, somada com a componente de B no eixo x. Como você está somando no eixo x, você vai ter que multiplicar isso pelo vetor unitário i, certo? Mas, agora, a componente do vetor A no eixo y, mais a componente do vetor B no eixo y, e agora, nesse caso, você multiplica pelo vetor unitário j. Beleza? Então, é essa fórmula que nós vamos usar. Bem tranquilo, né? O professor já passou isso. Então, vamos lá. A soma do vetor A com o vetor B, soma, nada mais é do que, qual é a componente do vetor A?
componente do vetor A no eixo X, lembrando que o eixo X é do izinho. Aí você vem aqui, quem que está junto com o izinho? 5,2. Componente de A no eixo X, 5,2. Componente de B no eixo X, menos 2,5. Eixo X, izinho. Mais, aí eu vou colocar dentro do parênteses, menos 2,5. Fecha, fecha. E estou colocando o izinho de amarelo ali para deixar bonitinho. Só para lembrar que é um vetor unitário. Mais, componente do vetor A no eixo Y. Componente do vetor A no eixo Y. Eixo Y é o J. Componente no eixo Y de A é 0. 0. Mais, componente do vetor B no eixo Y. É do J, ó. B no eixo Y. Mais 3,5. Então é positivo. 3,5. Beleza? Tudo tranquilo até agora? Bem tranquilo, né? Então eu tenho que o vetor A mais o vetor B é igual. Aí aqui, ó, mais vezes menos. Menos. Então já vou fazer direto. É 5,2. 5,2 menos 2,5 igual 2,7. Então é 2,7. Izinho, com o chapéuzinho, somado com 0 mais 3,5, 3,5 Jotinha. Vamos colocar o Jotinha aqui de amarelo, só para lembrar que é vetor unitário. Pessoal, você não pode somar o 2,7 com o 3,5, porque você tem 2,7 do vetor unitário I. E você tem 3,5 do vetor unitário J. Eles não estão no mesmo sentido. Um está no eixo X, outro está no eixo Y. Não pode fazer uma soma direta. Beleza, então eu acabei de escrever aqui, ó, a soma do meu vetor na dependência dos vetores unitários I e J. Vou deixar destacadinho isso aí. Veja que eu estou fazendo passo a passo, é só você seguir passo a passo isso aí. E aqui nós temos a fórmula. Ó. Beleza. Agora nós vamos para outra parte. Agora eu vou calcular a intensidade. A intensidade, ou seja, eu vou calcular o módulo disso aqui. Eu vou calcular o módulo do vetor A, que foi somado com o vetor B. Certo? Vou calcular o módulo disso aí. Aí, deixa eu só dar uma olhada no exercício. O exercício fala assim, ó, o vetor A possui... Tá. Pessoal, eu vou deixar o A mais B assim, mas eu acho que eu queria mudar para deixar mais bonitinho isso aí. Já sei, ó. No lugar de trabalhar com a intensidade do vetor A mais o vetor B, a soma desses dois, eu quero criar um novo vetor, assim, não criar um novo vetor, só dar um novo nome. No lugar de A mais B, eu vou chamar de S. Então, seria o módulo de S. Por que S? S de somar. Eu estou somando o A mais o B. Aqui não. Tudo bem? Tranquilo ou fica um pouquinho pesado? Acho que está tranquilo assim, né? Perfeito. Porque se eu falar que eu vou pegar o módulo vou calcular a intensidade do vetor S, e o vetor S é esse que eu peguei aqui, então isso aqui, ó, seria o meu vetor S. Esse aqui é o meu vetor S. Então, esse aqui é o meu vetor S. Aí eu vou escrever a fórmula. Qual é a intensidade do meu vetor S? Porque é o vetor soma, é o A mais B. Eu só troquei A mais B por S. Isso aí é igual a raiz quadrada da componente S no eixo X ao quadrado mais a componente S do eixo Y ao quadrado. Aí a fórmula fica bonitinha. Só que daí, quem é a componente S do eixo X? É isso aqui, ó. Porque esse aqui é o vetor soma, então isso aqui é a componente S no eixo X e essa aqui é a componente S no eixo Y. Só para a fórmula ficar pequena. Por exemplo, eu poderia colocar aqui vetor deslocamento, o módulo do vetor deslocamento é igual a componente no eixo X, a componente no eixo Y. dx
dy. Entenderam isso? Não é para atrapalhar, tá? Agora vamos lá. O módulo do vetor soma a mais b nada mais é que a raiz quadrada. Quanto deu a componente da soma no eixo x? 2,7. Ao quadrado. Quanto deu a componente da soma no eixo y? 3,5. Ao quadrado. E agora é só calcular. O módulo da soma do vetor S é igual. O módulo da soma dos vetores A e B, né? O módulo do vetor soma é igual. Agora eu vou pegar aqui a minha calculadorinha linda, então vai lá. Raiz quadrada, abre parênteses. 2,7 ao quadrado, mais 3,5 ao quadrado, fecha parênteses, igual. Deu 4,42. 4,42. Pessoal, lógico que, né, assim, para não confundir, eu tenho o vetor A mais o vetor B, que deu isso. Para não escrever A mais B, eu escrevi como nome de vetor S de soma. É a soma de A com B. O que nós acabamos de achar aqui, ó, foi que A mais B, o vetor A mais o vetor B. Quando eu quero calcular a intensidade dele, qual é a intensidade? Qual é o tamanho desse vetor A mais B? Eu descobri que é 4,2. Beleza, então eu já sei o tamanho desse vetor, 4,2. Agora eu quero calcular o ângulo que ele faz. Tá, então para calcular o ângulo que ele faz, nós vamos usar isso aqui, ó, a tangente do ângulo que esse vetor faz, que é o vetor soma de A mais B, nada mais é que a componente SY dividido pela componente SX. Tudo bem? Componente SY dividido pela componente SX. Então, eu tenho que a tangente do ângulo alfa é igual. Qual é a componente do vetor soma em Y? O vetor soma em y é 3,5. 3,5. Dividido. Qual é a componente da soma de A com B no eixo x? 2,7. Tangente do ângulo alfa igual. Pega a sua calculadora, linda e maravilhosa, e faz 3,5 dividido por 2,7 igual 1,29. Pessoal, vou arredondar para 1,3. Arredondei, hein? 1,3. Então, o que eu achei? Eu achei que a tangente do ângulo desse vetor é 1,3. Isso não é o ângulo em graus. Eu preciso agora achar o ângulo em graus. O ângulo em graus, agora nós vamos usar outra fórmula, que é a tangente a menos 1 desse valor que eu achei aqui, 1,3 igual. Aí eu vou lá na calculadora, shift, que é a segunda função, tangente a menos 1 de 1,3, deu 52,43 graus. Eu vou arredondar para 52 graus, tá? Mas a verdade é, deu 52,43 graus. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou fazer o desenho para representar para vocês o que é que nós achamos. Ó, eu tenho o vetor A aqui, está aqui o meu vetor A bonito. Eu tenho o meu vetor B aqui, está aqui. Eu quero somar o vetor A com o vetor B. Então tem duas coisas quando a gente soma. Tem a soma na representação geométrica e tem a soma algébrica. O que nós fizemos aqui foi a parte algébrica. Agora eu vou fazer a parte geométrica. Então eu vou completar um paralelogramo aqui, ó. Vou completar um paralelogramo. E com isso eu vou saber a resultante da soma, que seria o meu vetor soma A mais B. Então assim, ó, imagina uma pessoa andando, uma pessoa que saiu andando de A, foi até aqui, depois daqui, ó, ela sobe e para aqui. É como se você pegasse esse vetor e colocasse aqui, porque isso pode ser feito. O vetor pode ser arrastado assim, não tem problema nenhum. Qual seria a resultante? Ó, a pessoa saiu daqui, depois subiu até aqui.
Qual é a resultante se a pessoa fosse direto? Se a pessoa fosse direto, seria isso aqui, ó. Esse é o vetor que nós acabamos de fazer. É o vetor A mais B. Pessoal, vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar um pouco aqui. Cadê meu apagadorzinho? Vou apagar aqui agora, né? A gente já tinha feito. Então, esse aqui é o vetor A mais B. Esse é o vetor A mais B, que nós chamamos de vetor S de soma. Esse é o vetor que eu acabei de achar. Tá, qual é a intensidade desse vetor? Qual é o tamanho desse vetor? O tamanho que nós achamos? 4,42. 4,42. Qual é o ângulo que esse vetor faz com o eixo x aqui, ó? Da onde a gente sai? Sempre do eixo x positivo. Qual foi o ângulo que nós encontramos aproximadamente? 52 graus. 52 graus. E fim. Fizemos todo o exercício. Gente, é bonitinho, né? Vou até deixar o quadro aqui para você dar uma olhada enquanto eu falo. Ó, olha que maravilha, né? Achamos a intensidade do vetor, achamos o ângulo que ele faz com o eixo x, representamos geometricamente a soma dos dois vetores. Vou só colocar uma setinha aqui que faltou, ó, a ponta do vetor, né? A extremidade ali. Bonito? Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que isso aqui te ajude bastante. Agora eu vou fazer um novo vídeo, vou postar no canal, provavelmente, vídeos separados e um grande vídeo com isso aí. Agora eu vou resolver o mesmo exercício, só que de vez de fazer a soma A mais B, eu vou fazer a subtração A menos B, com esses mesmos dados. Se você quiser olhar, dá uma olhadinha no próximo vídeo ou aguarda e vamos para a sequência. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!